Toda criança tem o direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. A diversidade entre os alunos é uma riqueza que fortalece a escola e não um obstáculo a ser superado. Incluir é reconhecer que cada criança, com suas diferenças, pertence plenamente ao mundo do aprendizado. Meu nome é Ana Cristina, atualmente eu sou coordenadora pedagógica da escola Professor Manuel Said Ali, Escola Municipal, mas eu comecei minha carreira como professora aos 17 anos e fui trabalhar numa escola de crianças surdas. Me formei em língua de sinais, trabalhava com crianças surdas, era uma escola somente de crianças surdas. Então, trabalhei 7 anos nessa escola, com eles cresci e aprendi muito, dentro dessa área da deficiência. Depois me especializei em intérprete de língua de sinais, trabalhei como intérprete de língua de sinais na Fiocruz e no estado também. Aí no Rio de Janeiro sempre, na minha sala a gente sempre tinha crianças incluídas. Né? Minha trajetória sempre foi com crianças de educação especial, praticamente. Então, como eu já trabalhei muitos anos com educação especial, quando vim atender as crianças não incluídas, eu já tinha esse olhar, né? Porque a formação da gente dita quem a gente é. No Brasil, o atendimento educacional às pessoas com deficiência começou de forma segregada, em instituições especializadas no século XIX, influenciada por ideias liberais. A escola comum permaneceu por muito tempo um espaço inacessível para muitos. Com o avanço da escolaridade obrigatória no século XX e a constatação de que o modelo tradicional não atendia a todos, criaram-se salas especiais em escolas regulares. Após as guerras mundiais, ganhou força o debate da integração, que exigia da pessoa com deficiência adaptação ao meio social. Nessa época, ainda era necessário que a criança com deficiência precisava se adaptar ao meio, e não o meio que deveria se adaptar à criança com deficiência. Foi a Constituição Federal de 1988 que mudou isso, consolidando o direito de todas as crianças à educação, abrindo caminho para a construção de um sistema educacional mais inclusivo. Quando a gente recebe a criança na escola, a gente precisa fazer entrevista com os responsáveis. Então, eu traço o perfil pedagógico da criança, né? Quais são as habilidades que a criança já tem e as mais necessárias que ela precisa ainda desenvolver. Tanto na área social, né, na área do convívio, como na área pedagógica mesmo, na questão do cognitivo. Então, eu traço esse perfil, passo para o professor e a gente faz trocas, para que a gente monte o planejamento individualizado para a criança. Essa ponte com a família é sempre feita através da coordenação e da direção, para que a gente possa entender quem é essa criança, porque são muito diferentes, né? Às vezes é o mesmo nome, né, ou da síndrome ou do transtorno, mas são muito diferentes. Então, a gente precisa traçar esse perfil para que ela possa ser integrada na escola. O PEI é um documento que a criança tem direito a uma adaptação curricular, de acordo com as necessidades dela. Então, a gente recebe as crianças incluídas e se a criança precisa de uma adaptação curricular, nós fazemos. É direito da criança caminhar com a turma dela, né, com a faixa etária dela. Mas nem sempre, cognitivamente, ela consegue caminhar com aquela faixa etária. Então, o PEI, ele garante à criança que ele vai ter as habilidades necessárias para que ele se desenvolva dentro das possibilidades dele, adaptado àquela turma, aquele ano de escolaridade.
Então, ele é um documento formado pelo professor e por mim, que sou coordenadora. Também recebemos orientação dos pais, porque os pais nos dão um feedback muito bom, assim, para a gente ver o que a gente precisa ensinar para aquela criança. Então, o PEI é construído a partir daí. Em 1994, o Brasil e outros países reafirmaram seu compromisso com a inclusão, assinando a Declaração de Salamanca, que estabeleceu um princípio essencial: as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. A partir daí, a diversidade entre os alunos passou a ser reconhecida como uma riqueza e não como um obstáculo. O maior desafio são as diferenças muito grandes, né? Cada criança, como eu falei, é uma criança diferente, né? Qual é a nossa maior público das crianças incluídas? São os TEAs, né? Do transtorno, né? Do autismo. E no autismo as classificações são diferentes. Dentro das classificações há muitas diferenças. Então, qual é o nosso maior desafio? É conseguir incluir essas crianças dentro da escola. O fato do aluno não ser verbal não é o problema. O fato do aluno ser verbal também não é a solução. O problema é a adaptação dessa criança ao ambiente escolar. Então, o que acontece? Muitas crianças não vão se adaptar ao barulho, por exemplo. E a sala de aula é extremamente barulhenta. Como que a gente faz isso? Muitas crianças são não verbal, mas têm uma comunicação funcional. Então, a gente consegue lidar com elas, ensinar e elas dão respostas para a gente. Outras crianças são verbal, mas não comunicam-se com a gente. Então, esses desafios são muito grandes. Como a diferença é muito grande e não há um caminho só, é difícil porque a gente tem que fazer um trabalho individualizado numa turma cheia de crianças. E não é muito fácil de fazer, né? Mesmo com o professor de apoio do lado, mesmo com o estagiário do lado, é muito difícil chegar. Esse é um desafio, é um dos maiores desafios. Os desafios físicos, quando a criança precisa de alguma adaptação física, porque a escola é uma escola antiga. Então, quando a criança vem com cadeira, a gente precisa construir uma rampa. A gente tem que ter um banheiro acessível. Então, o desafio físico é muito grande também, né? A adaptação do material também é difícil, porque a gente nem sempre tem um material adequado para trabalhar com essa criança e a gente precisa dar o jeito da gente, né? E o último desafio é a conscientização do professor em si, né? Não há uma formação para eles em relação a isso. O que nós temos é muito en passant, né? O que a gente vai numa formação de um dia. Ninguém vai aprender na formação de um dia, né? E nem a faculdade ensina isso para a gente. Então, a gente precisa lidar com a disponibilidade do professor, porque ele precisa estar empático a essa situação para que ele possa ser suscetível a mudanças, fazer adaptações curriculares, e a gente precisa do conhecimento para passar para esse professor. Há avanços, porque, obviamente, a gente tinha zero de inclusão. Então, a gente também tinha zero de conhecimento e aí todos os preconceitos existiam, né? A gente não sabia o que era autismo, a gente não sabia o que era lidar com uma criança de qualquer uma das síndromes, que são muitas, né? A gente não sabia o que era receber um aluno cadeirante ou com problemas físicos, motores mesmo na escola. A gente estava muito distante disso tudo. E quando a gente recebeu, foi muito difícil, porque também não houve um preparo, né? As crianças entraram, tinham os professores despreparados. É óbvio que houve um avanço, uma sensibilidade maior em relação aos professores, uma desmistificação do que é ser uma criança incluída, do que é ter autismo, do que é até mesmo o TDAH, né? Que a gente fala tanto, embora no município do Rio não seja incluído o TDAH, a gente também trabalha com essa diferença. Então, a gente não sabia, não tinha nenhum conhecimento do que era isso, né? Apesar de lidar com as mesmas especificidades dentro da sala de aula, mas que não tinham diagnóstico. Foi um choque, mas a gente vem desmistificando, vem entendendo. Então, o que é o autismo? Então, a gente agora consegue falar sobre isso.
E agora a gente consegue entender, não, a criança vai aprender, ele não tem problema cognitivo, não é problema de aprendizagem. Ele vai conseguir aprender, acompanhar, ele vai conseguir se socializar dentro das limitações dele. Então, assim, houve um avanço muito grande, porque o conhecimento só existiu porque a gente precisou lidar com a situação, porque antes não existia, a gente não precisava lidar com isso. Então, isso foi muito importante, principalmente para as crianças, principalmente para os alunos. Na nossa escola, por exemplo, a gente tem zero problema com bullying com criança autista, ou com cadeirante, ou com zero problema. Por quê? Eles estão tão acostumados e integrados na socialização que a gente tem um movimento contrário. A gente senta com pais aqui falando, a gente fica muito emocionado de ver nossos filhos aqui. O outro coleguinha pegou na mão para levar para a sala de aula porque ele não sabia. Então, assim, do maior ao menor, a gente não tem problema com isso. E isso é fruto desse trabalho, né? Então, assim, houve um avanço muito grande. Me chamo Maria Aparecida, tenho 41 anos, sou colega de vocês também, estudante de psicologia, e atualmente estou trabalhando como mediadora aqui na escola há 4 meses. Tá? Está sendo uma experiência muito desafiadora, mas muito também está agregando muito também na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal também. A rotina do mediador, ela varia um pouco. Depende um pouco da criança, da demanda, mas normalmente é para poder estar suportando a criança, dando suporte da criança em sala e nos outros ambientes também dentro da escola. Exemplo, banheiro, para ajudar também na hora da alimentação, ajudar a criança com algum material adaptado, fazer a rotina da criança também. Acho que o principal desafio que eu venho enfrentando como mediadora é conseguir entender como essa criança aprende, como ela se desenvolve, as questões mesmo pessoal de cada criança, né? E cada criança vem com a sua história, vem com a sua especificidade. Então, o maior desafio primeiro é conseguir entender como que eu consigo ajudar aquela criança a se desenvolver, que cada criança é de um jeito. Esse eu acredito que seja o meu maior desafio aqui, como mediadora. Para que a inclusão se torne efetiva, é essencial investir na formação contínua dos profissionais da educação. A resolução CNE/CP número 1/2002 institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, apontando para a necessidade de contemplar nos cursos de formação docente conteúdos e práticas que preparem os futuros professores para lidar com a diversidade étnica, cultural, social, política, econômica e, sobretudo, com as necessidades educacionais especiais, reforçando o compromisso com uma educação que respeite a diversidade. Os dados do Censo Escolar 2023 mostram mais de 1,7 milhão de matrículas na educação especial, evidenciando a relevância de ter nas diretrizes a constante complementação de metodologias para que a inclusão ocorra da melhor maneira e que as escolas tenham profissionais preparados para recebê-las. Como eu auxilio, eu observo bastante o que essa criança tem de potencialidade, né, e qual é o limite dela. E eu tento inseri-la em todas as atividades possíveis. Educação física, atividades pedagógicas em sala. Então, eu sempre observo até onde aquela criança consegue ir, né, sem assim, ultrapassar o limite dela, mas tento colocar ela junto com o grupo de forma integral, sempre ali nas votações da escola, na hora do recreio, mesmo que ela precise de um suporte para comer, um exemplo, né? Eu tenho alunos que precisam de suporte para se alimentar, então eu ajudo e depois eu falo, olha, vamos lá ficar um pouco com os coleguinhas, né? E tento fazer com que ele também interaja ali junto com aquelas outras crianças
A criança acaba aprendendo também por imitação, né? Assim, educação física. Tem algumas crianças que não conseguem fazer uma atividade específica, mas aí eu tento adaptar alguma coisa próximo do grupo, né, das crianças, para que ela possa também fazer uma atividade ali diferenciada, adaptada para ela, mas que esteja próximo do grupo. Eu sempre observo se realmente é algo que aquela criança não consegue participar, realmente ali para ela não é difícil, e aí se eu perceber que é difícil para ela estar ali, então eu retiro ela daqueles estímulos ali daquele momento, levo ela para a sala de leitura, tento fazer com que ela volte ao comportamento estável, vou conversando com ela, falando, olha, vai dar tudo certo, né? Daqui a pouco vai ficar tudo tranquilo, fica bem, eu estou aqui para te ajudar, tentando falar palavras positivas, que é importante. E aí, depois que ela consegue já voltar ao comportamento estável, eu retomo com ela lá para tentar fazer a atividade novamente. Normalmente eu não forço. Se está sendo muito difícil, ele está em sofrimento, então eu não tento forçar ali o limite da criança, não. Tento retirar, eu percebo, o sorrisinho voltou, a gente retoma lá para tentar inserir. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Artigo 205 da Constituição Federal de 1988. A Declaração de Salamanca de 1994 afirma que cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de alcançar e manter um nível aceitável de aprendizagem. Declaração de Salamanca, 1994. Eu acho que precisa ser feita uma reavaliação desse tempo de inclusão que a gente tem aí, desses 15 anos, né, que tem mais um pouco, acho que é a lei, né, que acabou com as escolas especiais e todas as crianças foram incluídas. Eu acho que precisa de uma reavaliação, porque há casos em que a criança precisa de um atendimento pedagógico especializado, por profissional, né, que entenda mesmo daquela competência que precisa ter para aquela criança. Porque incluí-la de qualquer jeito dentro da sala de aula não é a solução. Nem as crianças se sentem incluídas e se desenvolvem plenamente, nem as outras crianças conseguem ter o seu desenvolvimento amplamente realizado. Por quê? Querendo ou não, há interferência, tanto em uma parte como em outra. Então, para que não haja essa perda, que é uma perda significativa, eu acho que a gente precisa reavaliar. Né? Eu acho que precisa ter dentro das escolas mais profissionais especializados para que nos deem apoio dentro da sala de aula. Precisa de espaços para salas de autorregulação, para que as crianças possam ter um espaço para se autorregular, voltar para a sala. A gente precisa de planejamento para isso. A gente precisa de orientação e isso a gente não tem. Então, a gente só tem a sala de aula e o professor. Não é o suficiente, não dá. E fica desgastante. Os professores estão colapsando, porque eles vão para casa, vários falam assim, Tina, de madrugada eu acordei e eu fiquei pensando, gente, não é normal, não dá para ser assim. Então o professor fica extremamente desgastado e não consegue desenvolver. A criança, por sua vez, não consegue aproveitar tudo que pode. Então eu acho que precisa ser revisto, a gente precisa reavaliar. Porque não é que a escola não tem que ter inclusão, a gente só tem que ter escolas de especialidade. Não, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a gente precisa de uma avaliação melhor, mais aprofundada, para a gente ter realmente uma educação de qualidade, porque senão a gente não vai conseguir. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire.